Oi, amigos. Aqui é o professor Edson Cebola e estamos para mais uma aula de física. Hoje vamos falar em MRU e em algumas definições básicas também. Algumas definições básicas. Primeira definição básica, mecânica. O que é a mecânica, afinal? O que a gente estuda em mecânica? Gente, o que faz o mecânico no dia a dia? Mecânico do carro. Arruma o carro para quê? Para que ele entre em movimento. Mecânico, sei lá, de um ventilador. Arruma o ventilador para quê? Para que ele entre em movimento. Então, no dia a dia, a palavra mecânica está associada a movimento. Na física é a mesma coisa. Falou mecânica, palavra-chave, movimento. Mecânica é a parte da física que estuda os movimentos dos corpos. Ok? Didaticamente, a gente divide a mecânica em 5 partes. Cinemática, dinâmica, estática, hidrostática e hidrodinâmica. Mas a hidrodinâmica não faz parte dos nossos programas. Então, para nós, apenas cinemática, dinâmica, estática e hidrostática. Certo? Gente, na aula de hoje e nas seguintes, nós vamos trabalhar com a cinemática. O que é a cinemática? Amigo, cinemática é a parte da física que estuda os movimentos dos corpos, sem se preocupar com as causas que os produzem. Se eu pegar uma caneta aqui e soltar, ela cai. Entrou em movimento. A cinemática estuda o movimento. Agora, por que ela caiu? Foi porque eu soltei? Foi porque eu lancei? Foi tentativa de suicídio? Sei lá. Por que ela caiu? Para nós não interessa. A cinemática estuda apenas o movimento em si. Não quer saber da causa. Ok? Gente, definições básicas, algumas... Tu tem que saber essas definições, senão a gente não vai adiante. A gente sobe uma escadinha degrau por degrau. Não tenta subir só os degraus de cima, tu vai cair. Vamos à base, ao básico. Primeira definição básica, trajetória. Ora, se eu pegar uma caneta e lançá-la, ela vai fazer esse movimento assim, ok? Ela fez esse movimento parabólico. Trajetória é a descrição do caminho percorrido pelo móvel. Então, se eu pedir para ti, descreva esse caminho. Que movimento é esse? Aí o aluno diz, é um movimento assim. Não. Eu não quero que tu gesticule. Eu quero que tu coloque, contextualize. Que movimento foi esse? Descreva a trajetória. A trajetória foi um movimento parabólico. Para onde? Em relação a vocês, para a direita. Em relação ao professor, para a esquerda. Ok? Então a trajetória depende de um ponto de referência. Trajetória não é o caminho descrito, é a descrição desse caminho. Que fique bem claro. Certo? Depois, falamos em ponto material. Senhores, ponto material é um corpo ou com dimensões absolutamente pequenas, desprezíveis, em relação às demais dimensões envolvidas no fenômeno. Bem, se eu estou trabalhando com essa caneta, será que essa caneta é um ponto material? Se eu comparar a caneta com a tela do meu computador, ela é bem pequena, é bem menor, mas é desprezível? Se eu colocar em cima de algum caractere que está no computador, eu não vejo. Então ela não é desprezível. Então em relação ao computador, ela é menor, mas não é desprezível. Então não é um ponto material. Agora se eu comparar a mesma caneta com o tamanho da ilha de Santa Catarina, aí ela é desprezível. Ponto material é algo desprezível em relação a demais dimensões envolvidas no fenômeno. Perceba. Então a gente fala em trajetória, precisa de um ponto de referência. Fala em ponto material, precisa de um ponto de referência. A definição seguinte é exatamente isso, referencial. Senhores, referencial é um corpo ou ponto usado como referência na descrição de um determinado fenômeno. Certo? Lembre-se de que na física não existe movimento absoluto. Todos os movimentos são relativos, ou seja, depende do referencial adotado. Essa frase não é minha. Ela já caiu numa questão da prova da Federal de Santa Catarina. Há um tempinho, mas já apareceu. Então, referencial. Por exemplo, se eu perguntar a vocês, gente, nesse instante aqui eu estou em repouso ou movimento? Em relação a vocês, eu estou parado. Então eu estou em repouso. Agora imagine em relação a alguém lá andando de avião, alguém correndo lá embaixo. A posição desse indivíduo em relação a minha está variando. Então em relação a ele eu estou em movimento. Perceba, aqui nesse momento, em relação a alguns pontos de referência, eu estou em repouso. Em relação a outros, eu estou em movimento. Alguém te pergunta, sei lá, onde é que fica determinada loja? Aí tu diz, fica lá. Mas lá onde, parceiro?
lá perto daquela praça. Opa, perceba, para determinar a posição, tu dá um ponto de referência, um referencial. Na física, tudo depende do referencial adotado. Ok? Pois bem, essas definições são fundamentais. Mas agora vem definições mais importantes ainda. Gente, distância percorrida e deslocamento ocorrido. Olha a diferença, cuidado, que é comum o aluno confundir. Distância percorrida é uma grandeza escalar que exprime todo o movimento do corpo. Deslocamento é uma grandeza vetorial que exprime a variação entre a posição inicial e a posição final do móvel. Distância percorrida simboliza assim ΔX, ou ΔS, ou ΔD, ou a letra que tu achar mais bonita. Sem a setinha, é escalar. Deslocamento ΔX com a setinha, ou ΔS, ou ΔD com a setinha, significa que tem módulo, direção e sentido. Ok? Cuidado, observa, para verificar se tu entendeu. Olha a situação apresentada. Um indivíduo caminha pelo centro de Florianópolis, percorrendo 40 metros pela Rua Deodoro e em seguida 30 metros pela Avenida Paulo Fontes, conforme o esquema, em 20 segundos. Senhores, determine a distância por ele percorrida e o deslocamento sofrido. Observa aqui, ó, que lindo mapinha da cidade. Primeiro, ele caminhou 40 metros pela Rua Deodoro. Olha a linha amarela, ó, 40 metros pela Deodoro. E na sequência, 30 metros pela Avenida Paulo Fontes. Perceba que são perpendiculares entre si. Senhores, qual é a distância percorrida e qual é o deslocamento? Distância percorrida, ΔX. Gente, qual é a distância que ele andou? Ele andou 40 metros e depois 30. Senhores, andou 70 metros. Certo? Agora o deslocamento. Deslocamento vai do ponto de partida ao ponto de chegada. Senhores, ele começou aqui e acabou aqui, ó. Isso é o deslocamento. Quanto vai valer esse deslocamento? Ora, isso aqui é um triângulo retângulo. Certo isso? Senhores, num triângulo retângulo, perceba, cateto, cateto e hipotenusa. Noção básica de trigonometria. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto quadrado mais cateto quadrado, fazendo o módulo do deslocamento, a hipotenusa, aqui em azul, ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Faz a continha, 50 metros. A distância que ele percorreu, 70. Deslocamento, 50. Cuidado. Ok? E para encerrar essa unidade aqui, gente, mais duas definições básicas. Velocidade escalar média e vetor velocidade média ou velocidade média. Velocidade escalar média, perceba, não tem a setinha, é grandeza escalar. Vetor velocidade média tem a setinha, é vetorial. Cuidado. Cuidado que aqui às vezes gera confusão, né? Velocidade por si só é escalar, é vetorial. Velocidade é vetorial, tem sentido. Só que às vezes a gente ignora esse aspecto vetorial. Aí eu tenho a velocidade escalar média, é uma grandeza escalar que exprime a distância percorrida pelo móvel em relação ao tempo decorrido. Velocidade média, ou vetor velocidade média, é uma grandeza vetorial que exprime o deslocamento sofrido pelo móvel em relação ao tempo decorrido. Perceba, vetor velocidade média ou velocidade média. Não precisa usar a palavra vetorial, porque ela já sei que velocidade é vetorial. Ok? Senhores, observem, a velocidade escalar média é a distância em relação ao tempo. A velocidade média é o deslocamento em relação ao tempo. Usando o mesmo exemplo que eu utilizei anteriormente, com os dados do exemplo anterior, aquela caminhada do indivíduo ali, ó. Observa, ele caminhou 40 metros pela Deodoro, 30 metros pela Paulo Fonte. A distância percorrida foi 70, o deslocamento nós calculamos deu 50. Em 20 segundos. Senhores, perceba, velocidade escalar média, distância pelo tempo. Distância 70 metros, tempo 20 segundos, ou seja, 3,5 metros por segundo. Essa foi a velocidade escalar média. A velocidade média vetorial, é o deslocamento pelo tempo, em módulo. Velocidade média, o módulo o deslocamento foi 50 metros. Tempo 20 segundos, 2,5 metros por segundo. Olha a diferença da velocidade escalar média para a velocidade média. Detalhe, se o indivíduo caminha em linha reta no mesmo sentido, andou 30, andou 40. Nesse caso, a distância percorrida vai ser igual ao deslocamento. Nesse caso, a velocidade escalar média é igual ao módulo da velocidade média. Mas esse caso aqui já foi diferente. Olha só. Ok? Adiante. Senhores,
Aceleração. Pessoal, o que é aceleração? Então, vamos tentar raciocinar. Mecânica estuda movimento. A palavra mecânica está relacionada a movimento. Velocidade está relacionada à rapidez. E aceleração? O que é a aceleração, afinal? Gente, se a gente acelera o carro, o que acontece com a velocidade dele? Aumenta. Pode aumentar num sentido positivo ou negativo, ou seja, aumenta em módulo. E se a gente freia o carro, retarda o movimento, a velocidade diminui. Conclusão, velocidade é uma ideia, é uma coisa associada à rapidez do movimento. E aceleração é uma ideia associada à variação da velocidade. Ok? Se alguém perguntar o que é aceleração, aceleração é uma ideia, uma grandeza que exprime a variação da velocidade em relação ao tempo. Como eu posso acelerar para frente, para trás? Aceleração é vetorial, perceba a setinha. Assim, aceleração é a variação da velocidade no tempo. A gente quase nem usa assim dessa forma, mas tu tem que ter bem claro o conceito de aceleração. É uma ideia associada à variação da velocidade no tempo. Ok? Adiante. Amigos, movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU. Alguns trazem uma triste lembrança disso lá do início do ensino médio. Ok? Gente, o que é o MRU? Sem decorar, eu queria que tu raciocinasse. Movimento retilíneo uniforme. Amigo, se tem um movimento, significa que tem o quê? Velocidade. Se é retilíneo, é óbvio, linha reta. E se é uniforme? Bom, alguma coisa uniforme significa que é sempre a mesma, que não varia, que é constante. Então, se tem um movimento, tem velocidade, se é uniforme, é constante. Ok? Só que tem um detalhe. A parede aqui do escritório, ok? Ela está parada em relação a nós. Qual é a velocidade dela? 0. É constante? É. Então a parede tem uma velocidade constante, igual a 0. Lembra, o 0 existe, pertence ao conjunto dos números reais. Certo? Mas a parede está em movimento? Não. Então, para estar em movimento retilíneo uniforme, necessariamente tem que ter uma velocidade constante e diferente de 0. Como a aceleração, acabamos de ver, é uma ideia associada à variação da velocidade, senhores, se a velocidade é constante, a aceleração é nula. Ela não varia, a aceleração é nula. MRU, velocidade constante diferente de 0, ou seja, aceleração 0. Certo? Senhores, tipos de MRU. Classificação de movimento retilíneo uniforme. Imagina essa rodovia, olha que coisa mais linda. 2 carros em movimento. Percebam aqui, ó, a quilometragem da rodovia, aquelas placas que tem nas rodovias indicando a quilometragem, a saída, etc. Senhores, aqui quilômetro 20, depois 21, 22, 23, 24, etc. Percebam esse carro. Ele está movendo-se aqui, ó, do 21 para o 22, para o 23, etc. Nesse momento aqui, ele está na posição 21. Dirigindo-se para o 22, para o 23. Percebam, a posição dele está crescendo com o passar do tempo. Em compensação, essa outra caminhonete aqui ela está no 23, vindo para o 22, para o 21, perceba que a posição está decrescendo. Sim, mas e daí? Senhores, tipos de MRU. Um MRU pode ser progressivo quando a posição cresce com o decorrer do tempo. É o caso desse primeiro veículo. Sempre que o movimento é progressivo, sempre que a posição cresce, a gente convenciona que a velocidade é positiva. Isso é uma abstração. E o movimento pode ser regressivo. Quase não se usa esse termo, mas é correto. Ou retrógrado. Essa é a palavra mais usada. É retrógrado quando a posição decresce com o decorrer do tempo. Aqui, ó. Do 23 para o 22 para o 21. Quando isso ocorre, convencionou-se que a velocidade é negativa. Então, um MRU pode ser de 2 tipos. Progressivo, velocidade positiva, a posição cresce. Retrógrado, velocidade negativa, a posição decresce. Ok? Adiante. Senhoras e senhores, equação horária do MRU. Senhores, imaginem vocês uma reta, uma rodovia. O indivíduo sai de uma posição e chega em outra. O lugar onde ele sai, eu simbolizo por x0. É a posição inicial. O local onde ele chega, x, é a posição final. Obviamente, para ir de um ponto ao outro, vai passar um tempo. E se o movimento é um MRU, ele tem uma velocidade constante. Senhores, a equação horária do MRU diz que x é x0 mais vt. Ok? Ou, se tu quiser, é S, S0 mais vt, ou D, D0 mais vt,
A gente está usando aqui uma linguagem internacional. Agora tu observa o x0 aqui, positivo vem para o outro lado negativo. X menos x0. Querido, o que é x menos x0? Delta x igual a VT. Percebam, isso aqui sempre é dado nos formulários. Mas isso aqui é uma equação única, escrita de duas formas. Então raramente vem nas duas formas, ou assim ou assim. Delta x nada mais é do que x menos x0. Ok? Onde x0 é a posição inicial, x posição final. V velocidade, t tempo, delta x distância percorrida. Gente, com isso daqui e com a definição de movimento progressivo ou velocidade positiva, retrógrado negativa, a gente está apto a fazer qualquer problema sobre MRU, exceto gráficos. Certo? Com isso a gente encerra a primeira parte da nossa aula de hoje e na sequência já vamos à segunda parte, que é a resolução de alguns exercícios. Então vamos aos exercícios, ok? Gente, eu escolhi dois, bem dentro daquele estilo de provas do Enem. Nenhum desses dois caiu no Enem. Um caiu na CAF Santa Catarina, outro na Federal do Rio Grande do Sul. Mas eles têm a leitura de provas do Enem. Pode aparecer, teoricamente, em qualquer vestibular. Ok? Primeiro, percebam, isso tudo aqui foi dado no problema. Ok? Um corpo percorre a trajetória circular representada ao lado do ponto P ao ponto Q em 5 segundos. Perceba, ele fez esse movimento aqui, ó, do P ao Q. Então, se ele foi na trajetória circular, passou pelo S. Certo? Agora observa, sabe-se que a velocidade do corpo é constante em módulo. Claro que ela varia em direção e sentido. Ó, ele está fazendo uma curva, mas o módulo é constante e igual a 3,8 metros por segundo. E que o raio da trajetória circular é 6 metros. Então o problema disse, ó, isso aqui foi dado, raio 6 metros. Ok? Raio, obviamente, tu sabe. Ok? Observe vocês, a velocidade média do corpo em metros por segundo entre P e Q é. Queridos, ele pediu a velocidade média, não a velocidade escalar média. Cuidado. Lembra, velocidade média é o deslocamento pelo tempo. Velocidade escalar média é a distância percorrida pelo tempo. Ok? Senhores, se tu observar, a distância percorrida foi isso aqui, ó. A metade do perímetro da circunferência. Agora o deslocamento é aqui, ó, do ponto de partida ao ponto de chegada. O deslocamento aqui, ó, vai ser simplesmente 2 vezes o raio, 12. Repito, a velocidade escalar média é a distância pelo tempo. Aí tu ia calcular a metade do perímetro da circunferência. O perímetro é 2π vezes o raio, né? Ia ser a metade. Mas pediu o deslocamento. O deslocamento vai do ponto de partida ao ponto de chegada, simplesmente 2 vezes o raio, 12. Senhores, velocidade média é o deslocamento pelo tempo. Em módulo, velocidade média é o módulo do deslocamento pelo tempo, ou seja, 12 metros por 5 segundos, que foi o tempo, total 2,4 metros por segundo. O tempo foi dado. 2,4, resposta item A. Grau de dificuldade. Se tu sabe muito bem a matéria, é tranquilo. Mas numa prova, muita gente aqui ia ficar com muito problema, porque ia calcular a velocidade escalar média. Por favor, olhe o que o problema diz e calcule o que ele pede. Só isso. Ok? Verifica se tu entendeu. Adiante. Senhores, mais um. Esse Federal do Rio Grande do Sul. Observa a cara do Enem. Aquilo que eles apregoam que deve ser o problema. Raciocínio, raciocínio e raciocínio. Ok? Um caminhoneiro parte de São Paulo com velocidade escalar constante de módulo igual a 74 km por hora. Aqui está o cara, ó, o A. No mesmo instante, outro caminhoneiro parte de Camaquã, no Rio Grande do Sul, com velocidade escalar constante de 56 km por hora. Olha o B ali, gente, ó. Saiu de Camaquã. Ok? Ambos saíram no mesmo instante. Bem, o problema deu a quilometragem. Cuidado que não está em escala, perceba. Ok? Aqui São Paulo, Camboriú, Garopaba, Laguna, Araranguá, Torres, Camaquã. Ok? Não tá bem em escala, não. Tá mais ou menos. Ok? A pergunta é a seguinte: em que cidade eles se encontrarão? Onde é que esses dois camaradas vão se encontrar? Saíram no mesmo instante, com velocidades diferentes e sentidos opostos. Vai chegar um momento que eles vão se encontrarem. Certo? Gente, raciocínio número 1.
Percebam vocês, continuando aqui, raciocínio número 1. Eu sei que o A, ele saiu de uma posição inicial, ó, é o quilômetro zero. E ele saiu com uma velocidade 74 km por hora. Essa é a velocidade escalar média dele. Certo? O B saiu da posição 1.300 quilômetros. Perceba. Senhores, qual é a velocidade do B? É aqui que o aluno tem o péssimo hábito de errar. Senhores, a velocidade do B foi dada 56 km por hora. Legal? Só que tem um detalhe, gente. O A, ele está com a posição dele, vai gradativamente crescendo. Ó. Saiu do quilômetro zero e está indo até ele quer chegar no 1.300. E o B, a posição vai decrescer. Lembra, sempre que a posição cresce, o movimento é dito progressivo. A velocidade é dita positiva. Se a posição decresce, regressivo, velocidade negativa. Ah, mas aqui ó, não deu o sinal da velocidade. Pois é, não deu. Porque deu em módulo. Mas tu tem que saber que se a posição decresce, o sinal é diferente. Ó. Gente, sempre que a grandeza é vetorial, se tem sentidos opostos, tem sinais opostos. Cuidado, tá? Esse menos 56 aqui costuma ser fatal para os alunos. Certo? Fazendo o problema, nos dois casos eu não vou considerar variação de velocidade. Se eu não considero variação da velocidade, estou trabalhando com a velocidade escalar média, então eu considero um MRU. Eu sei que não é MRU. Um cara em movimento vai variar a velocidade. Mas se eu considerar a média, trabalho em MRU. No MRU, X é X0 mais VT. Então, tanto o carro A quanto o B, eu vou usar essa equação. Gente, lá vai o A, lá vai o B. Lógico que eles não vão se encontrar na metade do caminho, por um motivo muito simples. Querido, o A é mais rápido. Ó. Quando eles se encontram, o A tem andado mais do que o B. Onde é que eles vão se encontrar? Bem, quando eles se encontram, eles estão no mesmo lugar. Vem o A, vem o B. Quando eles se encontram, gente, a posição é a mesma. Posição é X. Eles estão no mesmo lugar. Então, quando se encontram, X de A é igual a X de B. É isso que decide. Isso e o sinal da velocidade. Senhores, quem é o X do A e quem é o X do B? Como o X é X0 mais VT, o X do A é X0 do A, mais velocidade do A vezes T. O do B é X0 do B, mais velocidade do B vezes T. Perceba que eu não coloquei TA e TB. Por quê? Porque o tempo é o mesmo. Eles saíram no mesmo instante e vão se encontrar na mesma posição. Estão ao mesmo tempo de movimento. Se por acaso um saísse num momento e outro no outro momento, aí a história era diferente. Mas isso nós vamos ver com o tempo. Ok? Substituindo, X0 do A é 0. Velocidade do A, 74. Ou não precisa passar para metro por segundo. Para quê, gente? Está tudo em quilômetro por hora, ó. Vezes T. X0 do B. O B saiu do 1.300 km, perceba. Velocidade do B, menos 56 km por hora. Porque o sentido é o oposto ao de VA. T. Pronto. Menos 56 passa para o outro lado, mais 56. Com mais 74 dá 130T. T igual a 10 horas. Ok? Mas ninguém pediu o tempo. Acabei de calcular que quando eles se encontram, ambos estão a 10 horas em movimento. Mas a pergunta é onde se encontram. Ora, como é que eu vou saber onde é que eles se encontram? Eu peguei o A, podia ter pego o B. Para o A, X é X0 mais VT. Para o A, X é igual X0 do A mais velocidade do A, T. X0 do A é 0, a velocidade do A é 74, foi dada. O tempo que levaram para se encontrar, 10 horas. 74 está em km por hora. Conclusão, se encontraram no quilômetro 740. Se eu tivesse pego o B, aí ficaria X0 mais VT. O X0 do B era 1.300. A velocidade do B era menos 56. Vezes 10 daria o mesmo 740. Conclusão, onde é que eles se encontraram? No quilômetro 740, bem em Garopaba. Escolheram um lugar bonito para se encontrarem, senhores. Resposta, se encontrarem em Garopaba, resposta item B. Queridos, isso aqui é considerado um problema bem chatinho. Tem que saber a matéria? Tem, mas tem que raciocinar. Se eles se encontram, estão no mesmo lugar. Então a posição, o X de um é igual ao do outro. Mas a pegadinha ali é a velocidade, o sinal. Se tem sentidos opostos, sinais opostos. Ok? Vamos lá, um abraço, conte conosco.